Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. E hoje nós vamos fechar com uma palavra, né, esse congresso de cura, e aonde Deus fez, com certeza, coisas grandes dentro do nosso coração, através, né, do teatro, através do louvor, através das palestras que foram, né, ministradas. Eu tenho certeza, né, que vai continuar fazendo no decorrer deste culto. Amém? Amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor hoje está no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Amém, irmãos? Êxodo, capítulo 2, verso 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de acontecer. E desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. E abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie a criança? E respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. E saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Amém? Amém. Só até aqui, irmãos. A Bíblia está nos falando aqui um pouco sobre a vida do menino Moisés. É sabido que Moisés foi criado nos preceitos do Egito. Ele recebeu a educação do Egito. Mas Moisés era hebreu. Após José governar no Egito, a Bíblia diz que se levanta um rei, e esse rei governa com mão pesada. Ao contrário do rei que abençoava José, esse rei agora governava com mão pesada. E ele oprimia os hebreus, porque o povo hebreu era próspero. O povo de Deus se multiplicava e crescia na terra. Então o único jeito de parar esse povo era impedir com que os filhos dos hebreus vivessem. Sendo eles homem, o rei, Faraó, ele vai dar uma ordem para que todas essas crianças fossem mortas. E nesse tempo, uma mulher chamada Joquebede concebe um filho. E ela vai criar essa criança dentro desse ambiente. Imagina hoje, se as autoridades resolvessem em si próprias e dissessem: olha, nós vamos controlar a maternidade no Brasil. Todas as mulheres devem, tomar ali a sua pílula, não pode nascer nenhuma criança. Mas se nascer, nós vamos executar.
Imagina você vivendo debaixo de uma pressão dessa, embaixo de uma realidade que para a gente hoje parece ser algo impossível, mas naquela época, né, as coisas aconteciam dessa forma. E Moisés, ele vai ser gerado nesse ambiente de pressão e de opressão. Eu imagino aquela mãe, no momento do parto, sem poder gritar, sem poder, ao ver o seu filho vir à luz, se alegrar, sorrir, chamar as vizinhas, olha, nasceu um menino. Eu posso voltar ao passado e ver aquela cena que parecia uma cena como algo de um furto, tudo ali escondido, sigiloso para ninguém saber. E aquela criança vem ao mundo dessa forma. Aquela criança, ela é recebida dessa forma. E passa o primeiro mês. A história não muda. A criança não podia ir na rua, no braço da sua mãe. Não podia ser apresentada a um vizinho, a ninguém podia ver aquela criança. E a Bíblia diz que aquela mãe, sem ter mais o que fazer, não querendo entregar aos soldados o seu filho, ela prefere ver o que Deus iria fazer com aquela criança. Só que Deus já tinha um propósito na vida daquela criança. E através da fé daquela mulher, que era descendente de Levi, Deus vai fazer algo sobrenatural na vida de Moisés. Quem vai achar aquela criança na beira daquele rio era alguém improvável. Porque a Bíblia diz que ela pega um cesto, sela com betume, que era uma espécie de piche, e coloca aquela criança ali. E a irmãzinha dela, a Bíblia ela vai relatar que a irmã dela fica olhando de longe. Sabe por quê? Porque ainda sabendo que Deus poderia fazer algo. Com certeza, o coração daquela mulher estava naquele momento na vida daquela criança. E a Bíblia diz que a irmã de Moisés ficou olhando para ver o que ia acontecer. E para a surpresa de todos, a filha de Faraó, ela vem se lavar ali naquele rio, vem tomar o seu banho habitual juntamente com suas servas, e ela acha aquela criança. Ela acha aquela criança dentro daquele cesto. Olha como Deus já começa a trabalhar ali um ambiente de milagre. Ela acha aquela criança no cesto e ela vai pensar consigo mesma: mas eu não tenho leite. Eu não tenho como amamentar essa criança. Eu quero ficar com essa criança. Mesmo sabendo que aquela criança era hebreia, porque ela deduziu em seu coração que uma egípcia jamais iria fazer aquilo ali. Mas uma mãe hebreia sim, porque os seus filhos estavam sendo capturados para a morte. Essa era a ordem de Faraó, querendo conter a multiplicação, né, dos hebreus. E ela vai pensar: poxa, eu preciso arrumar alguém para amamentar essa criança. E olha como é que Deus começa a trabalhar o ambiente, como quando Deus está no negócio, o milagre acontece. Quando Deus está na causa, o sobrenatural se manifesta. Aleluia! Aquela mulher, ela vai procurar alguém que estivesse dando leite. E uma das servas sai à rua procurando. Mas ninguém sabia. Mas a mulher que foi encontrada, que tinha leite, era a própria mãe de Moisés. E para melhorar o negócio, a filha de Faraó vai dizer assim: olha, eu estou aqui com essa criança, eu não tenho leite, cuida dela para mim, que eu vou te pagar. Aleluia! Além de cuidar do filho dela, agora ela ia receber salário.
E é assim que Deus faz quando Deus começa a gerar um ambiente de milagre. Porque Moisés era alguém que tinha promessa. E eu quero dizer para você nessa noite, a vida de quem tem promessa geralmente começa num ambiente de dificuldade. Quando o pastor Carlos vem dar o testemunho dele aqui, relata a dificuldade da infância. No geral, se nós formos chamarmos irmãos aqui, tem história para contar da infância. E aí a gente vai para a Bíblia, nós vamos ver um garotinho que ficava sentadinho numa pedra tocando uma harpa. E ninguém dava atenção a ele. Ninguém via ele. Ninguém notava ele. Mas ele já era alguém que tocava o coração de Deus. Um jovenzinho que cuidava de ovelha. E quando chegava um leão para matar aquelas ovelhas, ele atacava o leão e matava. Olha aí Davi nascendo num ambiente improvável, num ambiente de dificuldade. Mas Davi se torna rei de Israel. Mesmo sendo alguém que não tinha possibilidades, mas nascendo num ambiente de dificuldades, Deus pega Davi e levanta Davi como rei de Israel. Aí nós vamos ver a história de mais um jovenzinho que nasce no meio dos seus irmãos, era o menor. E estando seus irmãos apacentando, seu pai disse: olha, vai lá, vê como é que está a situação lá e traz, conta para mim o que está acontecendo lá com seus irmãos. Leva aqui um pão, um queijinho para eles, leva lá. E esse jovem, ao chegar próximo aos seus irmãos dizem assim: olha, vamos matar esse sonhador, porque ele tem atormentado a nossa vida. E esse sonhador era José. E novo, José lançado numa cova, e a Bíblia diz que ele é vendido como escravo para os midianitas. Não diferente da história de Moisés, nós vemos a história desses dois personagens da Bíblia, que viveram num ambiente improvável, mas quando Deus tem um chamado, quando Deus tem uma obra na vida da pessoa, Deus se manifesta e muda o quadro, muda o ambiente. Deus, ele vai criar agora Moisés no Egito, porque quem guardava, quem educava eram os egípcios, mas quem cuidava era Deus. Quem já estava ali na vida daquele jovem era Deus, porque Deus tinha um projeto através da vida de Moisés. Eu não sei, como falava no início, o ambiente que você nasceu. De repente você nasceu num lar aonde você era perseguido, oprimido, de repente passou por dificuldades, e até muitas vezes dificuldades financeiras, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Mas ao longo da sua caminhada, Deus começa a mudar o quadro e o ambiente, porque quando Deus tem um projeto, Ele muda, irmão. Quando Deus tem um projeto, Ele transforma toda a situação. Aquilo que era impossível passa a ser possível. E eu vejo muitas pessoas hoje que vêm até os pastores com problemas. E às vezes elas estão dentro de um ambiente desfavorável e elas não veem saída. Elas olham para o lado, ela olha para o outro, ela não vê saída porque ela está num ambiente desfavorável. Teve um tempo da minha vida onde eu estive num ambiente desfavorável. Eu olhava para a esquerda, não via solução. Olhava para a direita, não via solução. Olhava para frente, não via solução. Olhava para trás, não via solução. E as coisas cada vez piorando mais. As coisas cada vez apertando mais. Eu falei, meu Deus. Mas no momento em que Deus decidiu colocar a mão,
e dizer: agora, daqui para frente, a história vai ser diferente. O quadro mudou. O ambiente de milagre começou a acontecer. Aquilo que não era possível se tornou possível. Aquilo que não era realidade começa a se tornar realidade. Deus faz do ambiente improvável provável, para mostrar que o nome dele é grande, para mostrar que nada é impossível para ele. Aleluia! Eu não sei qual é a sua causa, mas eu quero dizer para você nessa noite que nada é impossível para Deus. Às vezes nós precisamos passar pelo teste do tempo de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Moisés ele vai aprender uma cultura nova, ele vai aprender uma língua nova, ele vai aprender a se portar, ele vai ter aulas de guerra, para se tornar um faraó. Na verdade, ele estava ali na linha de sucessão para se tornar um faraó. Deus vai capacitar Moisés para governar, para direcionar o seu povo. Deus tinha um projeto de libertação com aquele povo hebreu, porque sabia que aquele povo estava sendo oprimido por Faraó. Faraó naquela época representava nada mais, nada menos que o próprio diabo, porque a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E esse era o objetivo de Faraó naquela época, e Deus ouviu a oração dos hebreus e levantou um libertador improvável. Meu irmão, a gente só não pode fazer aquilo que a gente não quer. A gente só não pode alcançar aquilo que a gente não quer alcançar. Porque se você, irmãos, entender o projeto de Deus, se você entender quem é Deus, se você começar a dimensionar o tamanho e a grandeza de Deus, aleluia, Deus te capacita e ninguém vai poder te parar para nada, aleluia, ninguém vai poder te parar para nada, porque quando o diabo se levantar contra a sua vida, Deus vai mudar o ambiente para te abençoar. Deus muda o ambiente para te abençoar. Quando nós começamos a entender, porque às vezes, irmãos, tem pessoas que elas vêm à igreja e elas ouvem a palavra, mas ela não consegue viver a palavra. Ela não consegue entrar na Bíblia, irmãos. A Bíblia não foi feita para ler somente, você precisa entrar nela, você precisa viver ela. Não dá para negociar a fé. Não dá para negociar com Deus. A Bíblia diz que Moisés comete algo errado, depois que ele cresce, ele é preparado, ele estava na linha de sucessão para ser um faraó, mas Deus vai dizer: não é esse o meu projeto. E através de uma atitude de Moisés, aonde ele vai defender alguém que era do seu povo, alguém que era hebreu, aonde ele vai defender um homem, ele acaba matando um egípcio e foge. Você acha que foi acaso? Não, irmãos. Deus já estava trabalhando nesse ambiente. Porque Deus não estava preparando Moisés para ser faraó. Deus estava preparando Moisés para ser um libertador. Aleluia! 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 Deus tem nos preparado, irmãos, através da palavra que nós ouvimos, através da Bíblia. Sabe para quê? Para tirar o povo da escravidão, para fazer a mesma coisa que Moisés fez. Moisés ele liberta aquele povo por conta de um direcionamento de Deus. Mas Deus quer nos usar para libertar aqueles que estão cativos nas drogas, aqueles que estão viciados, perdendo a sua vida, para libertar aquelas pessoas que não têm mais esperança, que estão já pensando em dar cabo da sua própria vida, Deus nos capacita e muda o ambiente, se eu e você permitirmos que Deus mude o ambiente. Porque nada pode impedir os planos de Deus. Nada, irmão.
Cada um de nós aqui, Deus tem um projeto. E eu vejo quanto mais a gente luta contra Deus, quanto mais a gente se esquiva, mais Deus nos empurra do jeito dele, para o projeto dele, para a vontade dele. Sabe por quê? Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Nós escutamos aqui na palestra, o homem ele acha que é alguma coisa, ele quer mandar, ele quer estar acima dos outros, ele quer apontar o dedo, muitas vezes se levanta, né? Muitas vezes se acha o melhor, se acha alguém, mas a Bíblia diz que ele não pode acrescentar um dia sequer na sua vida. Um dia, irmãos. Quem somos nós para acrescentar um minuto, um segundo na nossa vida? Ah, pastor, mas se eu comer bem e tomar energético, eu vou melhorar. Claro, irmão, você vai melhorar a condição de vida, e a gente tem que cuidar bem do corpo. Mas na hora que Deus chama, não tem como dar a Deus. Não. Não. Porque justamente Deus, Ele tem os seus propósitos. E nós vimos aqui, né, sobre a palestra da soberba. E o homem hoje em dia está assim, né? Eu falei aqui sobre a fechada que eu dei lá no rapaz lá em Curitiba. E às vezes você vê no trânsito as pessoas impacientes, não somente no trânsito, né, mas em diversas situações que nós, né, no nosso cotidiano, nós vemos como que o homem está cada vez mais violento, mais nervoso, mais raivoso, mais furioso. E as pessoas se acham melhores que as outras, estão superiores às outras. Não, irmãos. Nós somos iguais perante Deus. Sabe por quê? No céu não vai entrar diploma. Aleluia. No céu não vai entrar nível superior, não vai entrar autoridade, mas vão entrar aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Vão entrar aqueles que dos traumas, os traumas do passado. Olha o ambiente que Moisés vai ser gerado. Foi criado pela sua mãe, mas quando se tornou um rapaz, teve que ir para o Egito para ser cuidado por Faraó. Foi separado da sua família. De repente Moisés era alguém para estar cheio de trauma, cheio de ansiedade, cheio de angústia. Mas não, sabe por quê? Ele teve um encontro com Deus, que mudou a vida dele. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer para você que o encontro com Deus, ele precisa mudar a tua vida. Aleluia. Eu não estou falando do encontro, que é o evento que a gente faz, não. Mas é um encontro que nós temos pessoal com Deus. Porque a Bíblia vai falar sobre uma mulher que estava à beira de um poço tirando água. E Jesus chega, pede água àquela mulher. Aquela mulher se espanta, porque ela percebeu que Jesus era judeu. E aquela mulher vai dizer para ele, ele pede água, ela diz, como sendo tu judeu, me pede dessa água. E Jesus vai dizer para ela, olha, se tu soubesse da água que eu tenho para vos dar, tu me pediria, eu te daria a água da vida. Aquela mulher vai dizer, Senhor, vejo que tu é profeta. E ela estava certa, que ele não somente era profeta, mas também era o Messias, o Cristo que havia de vir. A partir daquele momento, aquela mulher é confrontada, porque Jesus vai dizer para ela, olha, vai lá e chama o teu marido. Ela vai dizer, Senhor, eu não tenho marido. Jesus de pronto vai denunciar o pecado daquela mulher, vai dizer, olha, pois disseste bem, pois 5 maridos já tiveste, e nenhum era dela. Aquela mulher, ela se espanta, ela se estremece com aquela palavra. E ela tem ali um encontro forte naquele momento com Jesus Cristo. A Bíblia diz que ela vai até a sua cidade, volta com as pessoas daquele lugar, e ali muitos se converteram. A vida daquela mulher já foi transformada.
no mesmo momento que aquela mulher teve o encontro com Jesus, ela já saiu dali uma evangelista, aleluia, ela já saiu dali para evangelizar, ela já saiu dali para falar de Jesus, para falar daquilo que ele havia falado para ela ficou surpreendida com a palavra dele, porque ela foi impactada. A presença de Jesus, ela precisa impactar o seu coração, porque muitas vezes a gente vem à igreja, ouve, e nada muda. Sabe por quê? Porque eu ainda não decidi viver num ambiente de milagre, eu não decidi ainda viver a palavra, porque quando eu decido viver, as coisas começam a mudar à minha volta. Quando eu me entrego nas mãos de Cristo e digo como Moisés disse quando estava de frente àquela sarça: Senhor, eis-me aqui. Quando Moisés está dizendo, Senhor, eis-me aqui, ele está dizendo, Senhor, usa-me. Senhor, faz a tua vontade em mim. Senhor, fala que eu te escuto. E às vezes nós ouvimos o pastor falar, a gente diz, não é para mim. Não é o momento. Não é agora. Não é depois. Mas eu estou ocupado. Agora eu não posso fazer. Talvez amanhã. Talvez tal dia. E as coisas vão passando. E muitas vezes as mudanças não vêm na nossa vida. E a gente tem que ficar às vezes de camarote, contemplando a vitória na vida do irmão. É chegado o tempo de nós vivermos um milagre na nossa vida, aleluia. É chegado o tempo de Deus mudar o ambiente. É chegado o tempo da sua vitória. É chegado o tempo da transformação. É chegado o tempo da renovação. É chegado o tempo do milagre de Deus. É chegado o tempo de viver a palavra de Deus, aleluia, na minha vida, na sua vida, aleluia, porque Deus nos chamou para viver segundo a sua palavra. Não foi só os pastores e líderes que Deus chamou. Eu vou lá na igreja para os pastores oram, os pastores vão expulsar o demônio, Não, irmãos. Deus nos chamou para sermos libertadores de almas. Aleluia. E nós devemos estar preparados para quando formos solicitados. Não dá para negociar com Deus, sabe por quê? Porque agora nós estamos aqui e amanhã de repente podemos não estar mais. Ontem nem eu falei com meu pai, ele está aqui hoje, ele mandou um vídeo muito bonito que falava sobre, uma mulher falava sobre o tempo que é curto na vida. E a vida é muito curta. E o tempo, nosso tempo, ele precisa ser bem aproveitado aqui nessa terra. Porque no momento nós estamos e daqui a pouco podemos não estar mais. E aí não conseguimos ter um tempo de qualidade com a família. E aí não conseguimos ter um tempo de qualidade, às vezes, com a esposa, com o marido, com os filhos. Um tempo de qualidade com Deus, principalmente, que é o que mais tem nos afetado nesses últimos dias. Por conta do trabalho, por conta das ocupações, as coisas de Deus geralmente vão ficando sempre para mais tarde, sempre para daqui a pouco. E priorizamos sempre as nossas necessidades. Verdade é que nós temos sim, que trabalhar, nós temos que angariar o pão de cada dia. Mas realmente o tempo, quem vai fazer somos nós. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue preparar o tempo. Quando a gente quer muito algo, a gente prepara o tempo. A gente arruma tempo, a gente ajeita tudo, Se a gente recebe um convite para um churrasco gostoso, pastor Carlos gosta muito de picanha, recebe um convite, a gente vai arrumar tempo. Vamos lá. Vamos embora, vamos marcar o horário, pastor, que hora que eu chego lá na sua casa, pastor? Não vai, meu irmão, pode ter certeza, se foi 7 horas, que foi 10 para as 7, estamos lá. A gente vai ajeitar o tempo para ir. Se tem uma viagem marcada, a gente fica ali, sonhando com aquilo, aí chega o dia, você se prepara, faz as malas e vai embora. Mas existe, irmãos, uma força espiritual
que nos impulsiona para longe de Deus. Satanás, o maligno, desde a criação, ele já estava na terra. E a manifestação dele através daquela serpente é notória. Desde os primórdios, desde o princípio, Satanás ele já trabalha para afastar o homem de Deus. Ele já trabalha para nos tirar da presença do Altíssimo. E o plano dele é afetar a criação. Sabe por quê? Afetando a criação, afeta o Criador. Irmãos, quem tem filho é que sabe. Mexe com o filho. Vai alguém lá e maltrata teu filho. Vai alguém lá, né, e faz algo, né, que vai fazer o teu filho chorar ou sofrer. Você vai se levantar, você vai ficar irado. Você vai querer defender o teu filho de qualquer jeito. Assim é o amor de Deus. Mas Deus, ele não vai usar a força nem a violência. Sabe para quê? Sabe por quê? Porque ele enviou Jesus Cristo de Nazaré para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Nós às vezes vamos usar força, mas a Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Deus, ele é poderoso, o homem peca. O homem falha lá no Éden, desobedecem lá no Éden, e eu escuto pessoas falando assim até hoje: ai, se eu pegasse Eva, se eu pegasse Adão, ele ia ver só, se eu tivesse de frente, quando eu estiver lá no céu. Tem gente que ainda fala assim: quando eu estiver lá no céu, eu vou pegar no pescoço. Irmãos, nós continuamos até hoje cometendo o mesmo pecado de Adão e Eva. Até hoje nós continuamos ouvindo a serpente, negando a Deus. Não foi assim com Pedro? Pedro disse: olha, Senhor, estou pronto para morrer contigo. O Senhor vai dizer: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Existe um projeto diabólico, irmãos, para nos tirar da graça, da presença, antigo. Mas Jesus, ele vem para aliançar novamente Deus ao homem. E por isso que as pessoas têm sofrido tanto. Porque nós temos vivido os últimos tempos e Satanás tem ceifado vidas. Quantos jovens estão morrendo no tráfico? Quantos jovens estão morrendo por crack? Quantas pessoas? Irmãos, eu fiquei assustado quando eu cheguei em Curitiba. A primeira coisa que aconteceu, nós paramos o carro e veio uma senhora loira, parecia até muito com a minha mãe. Aquela senhora encostou no meu carro, eu já estava fechando o vidro para a gente descer, e ela disse: moço, eu sou do bem, moço, pelo amor de Deus. E aí eu abri o vidro, ela estava com R$5 na mão. Moço, eu estou sentindo muita dor. E aí levantou a camisa, realmente a barriga dela tinha várias deformações na barriga dela. E aí eu olhei para ela, eu estou precisando de um dinheiro porque eu preciso ir ao médico, eu estou sentindo muita dor. E aí a gente, né, que tem discernimento do espírito e visão também espiritual, eu olhei bem para aquela mulher assim. Aí o cantinho do nariz assim estava escorrendo. Olhei para as mãos dela, tudo queimado, as unhas toda suja. E quando eu olhei mais para frente, assim, tinha um rapaz já esperando ela. E eu falei para ela: minha querida, eu não posso te dar dinheiro. Infelizmente, dinheiro eu não posso te dar. Ela: não, mas toma esse dinheiro aqui que está comigo, eu te dou até isso aqui, se você me ajudar. Eu falei: minha querida, eu não posso. E ela já saiu andando, não deu tempo de falar mais nada. Já era muito tarde, e ela queria dinheiro para comprar droga. Uma senhora, devia ter ali, não sei, uns 65 anos, não sei, uma coisa assim. Uma senhora já.
né, envolvida, né, já envolvida, na verdade, né, nesse mundo. E aí a gente fica pensando, meu Deus, né, a pessoa que tinha idade ali para ser minha mãe, a idade, né, a gente fica pensando, Senhor, como é que pode? E aí nos outros dias nós começamos a perceber que muitas pessoas ali tinham essa prática. E nós temos visto quantas pessoas têm morrido. Nesse dia não deu nem tempo, porque foi uma situação tão rápida, irmãos, que não deu tempo de falar nada, não deu tempo de falar de Jesus. Foi uma situação muito rápida, inesperada. Não deu tempo. Mas ali eu vi o quanto o diabo tem trabalhado para destruir vidas. E não tem idade. Ele não respeita idade, irmãos. Não respeita. Não respeita autoridade. Não respeita. Não respeita pastor. Não respeita bispo. Não respeita. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele pode respeitar sim, em nome de Jesus, enquanto o pastor está ministrando no altar. Mas se for lá fazer a vontade dele, vai cair na mão dele. Então eu quero dizer, Deus pode mudar o ambiente da tua história, mas depende muito de mim e de você. A Bíblia diz que de uma fonte não se pode jorrar duas águas, pois há de se agradar um e desagradar o outro, irmãos. Nós precisamos tomar um posicionamento. Por quê, pastor? Porque com Deus, para ter autoridade, para ser alguém reconhecido, tem que ter posicionamento. Deus não se agrada daqueles, né, que são indecisos. Ora está dentro, ora está fora, né? Tem umas músicas no mundo que falam assim, né? Se estou fora, não estou dentro. Se estou dentro, escuta, meu. Tem pessoas assim, às vezes, ora elas estão na presença de Deus, ora ela não está. Ora ela está na igreja, ora ela não está. Como se fosse algo, irmãos, que desse para negociar. Não dá para negociar com Deus. Foi como foi falado aqui, não dá, porque uma hora nós estamos aqui, num determinado momento podemos não estar, e aí? Se Jesus voltar nesse tempo, ou a nossa vida tiver fim naquele momento, como vai ser, irmãos? Por isso nós precisamos vigiar em todo momento, porque nós não sabemos o momento em que nós vamos ser chamados por Deus, o fim da nossa vida. Por isso nós precisamos vigiar até o fim. Pastor, mas às vezes eu posso errar. Será que se eu errar, eu cometer um pecado, eu vou para o inferno? Não, irmão, se não for uma prática. Porque quando há arrependimento, há perdão. Quando há arrependimento, Deus perdoa. Mas eu não posso viver na prática. Mas eu preciso, né, buscar conserto com Deus. Moisés foi alguém que mudou a história de uma nação. Sabe por quê? Porque ele decidiu viver os projetos de Deus. Ele era alguém que não era provável, mas Deus tornou o ambiente provável. E o que é impossível para você hoje? Pastor, é impossível resolver essa situação que eu estou vivendo. Eu quero dizer para você, coloca diante de Deus. Coloca diante do Senhor a sua situação que você esteja vivendo, porque nada é impossível para Deus, porque quando Deus quer abençoar, irmãos, pode ter certeza, Ele faz um homem no meio do deserto bater numa rocha e sair água, aleluia. Ele faz chover maná do céu e codornize para alimentar o povo. Para Deus nada é impossível. Se de repente você está vivendo um ambiente de dificuldade nesse momento, tem algo de Deus para você nisso aí. A diferença é, você vai passar por isso e vai mudar, ou vai passar e continuar tudo do mesmo jeito. Porque tudo aquilo que a gente passa na vida tem um propósito. Mas tem pessoas que decidem mudar, mas tem pessoas que não, deixa a oportunidade passar e não muda e continua as coisas da mesma forma, né? Entra, passa tempo, sai tempo, passa tempo, as coisas não mudam.
Eu e você fomos chamados para viver o melhor de Deus. Aleluia. Eu e você não fomos chamados para ficar por cauda, e sim por cabeça. O inferno não tem autoridade sobre a sua vida, a não ser que você permita. Mas se você não permitir, irmão, ele cai por terra. Não importa o seu passado, não importa quem foi você, não importa de onde você veio, não importa. O que importa é que Deus te sustenta e te levanta se você quiser, se você permitir. Não lute contra Deus, não lute contra os projetos de Deus, não lute contra os planos de Deus. Sabe por quê? Porque nós vamos perder. Porque aquele que entra em batalha com Deus, irmãos, perde. Só um entrou com batalha com Deus e ganhou, que foi Jacó, no Val de Jaboque. Ele entrou em batalha com Deus, e a Bíblia vai dizer que ele prevaleceu. Sabe por quê? Porque Jacó não queria mais ser quem ele era. Jacó não aceitava mais ser o mesmo. Jacó não aceitava mais a humilhação de ter saído da casa do seu pai como um mentiroso, um trapaceiro. Jacó queria ter a sua história mudada. Jacó queria viver um novo projeto de Deus na vida dele. E a Bíblia vai dizer que ele vai lutar com o anjo e vai prevalecer. Aleluia, meu irmão. Olha que história linda, porque para mudar, para ser transformado, aleluia, não há limite, não há barreira, aleluia. Jacó, ele vai entrar ali naquela peleja, porque ele queria o milagre dele, ele queria a vitória dele a qualquer preço. E ele vai segurar o anjo tenta ir embora, e eles começam ali aquela luta, e Jacó prevaleceu, aleluia. Se ele prevaleceu, você também vai prevalecer. Se ele venceu, você também vai vencer, aleluia. Se ele conquistou, você também vai conquistar, porque você é filho, aleluia. Você é herdeiro de Deus, e não há impossíveis aqueles que servem a Deus. Não há barreira que se levante que possa impedir a tua vitória, aleluia. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Meu coração se lançar ao